Bom dia a todos, Namastê, Hare Krishna. Vamos com nossa leitura. Hoje dia temos Sri Ishopanishad, capítulo 11, verso 11. Vamos com as reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Leitura em sânscrito. Vivyam cha yas tadvedo vayam saha avidyaya mirtyum tirtva vivyaya mirtamashnute. Só aquele que pode aprender simultaneamente os processos da ignorância e do conhecimento transcendental pode transcender a influência de repetidos nascimentos e mortes e usufruir a benção completa da imortalidade. Mais uma vez, mantra 11. Só aquele que pode aprender simultaneamente os processos da ignorância e do conhecimento transcendental pode transcender a influência de repetidos nascimentos e mortes e usufruir a benção completa da imortalidade. Gratidão, Namastê, Hare Krishna. Om Jnanachivirandasya Jnanjana Shalakaya Chakshuram Militam Jana Tasmai Sri Gurave Namaha. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecida como o Jagat, que é a criação ou a manifestação cósmica universal, e assim, tendo vagado nos ciclos repetidos nascimentos e mortes, indefinidamente, o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento transcendental, a revelação védica. E com isso, libertando-me do ciclo do samsara. A tal mestre espiritual, que é pleno de conhecimento, que é compassivo com o progresso e a liberação da alma condicionada dentro do samsara, eu ofereço minhas respeitosas reverências com gratidão em meu coração. Portanto, Tatastu, que assim seja. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Hari Om, Shanti, Namaste, Om Tat Sat, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bom dia a todas as pessoas que estão aqui presentes na sala hoje, né, para nós continuarmos com o nosso estudo da Sri Ishopanishad, desse texto sagrado. Hoje nós estamos já com o verso 11, é isso mesmo? Tive a impressão de que ontem... É isso mesmo, Prabhu. Ontem foi o verso 10. Já estamos bem adiantados, né? Verso 11. Enquanto a Andréia lia o verso, eu me lembrei da música do John Lennon, Imagine, né? Só aquele que pode aprender simultaneamente os processos da ignorância e do conhecimento transcendental pode transcender a influência de repetidos nascimentos e mortes e usufruir a bênção completa da imortalidade. Né? A canção Imagine, né, do John Lennon, vai dizer que "You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one." Ou seja, você até pode dizer a tradução, né, para aqueles que não conhecem o inglês.
Você até pode dizer que eu sou um sonhador, tá bom? Mas eu não sou o único. Há outros parecidos comigo. Quem sabe você, né, também não se torne um. Mas, eventualmente, né, devido, né, à minha fala, que envolve os processos de liberação, não é muito raro que eu seja eventualmente criticado por essa fala. Ah, mas você está falando aí da liberação, de onde é que você tira essa afirmação? Você tem autoridade para dizer que uma pessoa será ou não liberada? Então, sabe, assim, quem é você para falar isso? Tá? Então, veja bem, nós, eventualmente, né, nós somos confrontados com esse tipo de desafio. Obviamente que um representante autêntico desse conhecimento, ele não vai falar desse conhecimento assumindo para si próprio a responsabilidade. Tá? Então, ele sempre remonta esse conhecimento à autoridade do conhecimento. A autoridade do conhecimento, ela é registrada em livros, mas o conhecimento é transcendental aos livros também. Tá? Esse conhecimento, ele é originalmente falado ou dado pela autoridade superior, autoridade suprema. Essa autoridade suprema, ela vai, a sua refração, ela vai alcançando os diferentes níveis até chegar à pessoa original, que é a autoridade suprema, a pessoa original, né? O Criador, que tem autonomia sobre a criação e que tem a habilidade de lidar com as suas expansões primárias ou as suas expansões secundárias, que são as chamadas jivas ou as almas. Essas somos nós. Então, muito embora ele não tenha controle absoluto sobre nós, embora ele seja o controlador supremo, esse controle absoluto não é absolutamente absoluto em todos os momentos. Por exemplo, quando nós olhamos no espelho, nós vemos que ele não tem controle absoluto sobre nós. Se ele tivesse controle absoluto sobre nós, possivelmente nós não estaríamos mais nas formas humanas. Talvez nem houvesse formas humanas. Nós já seríamos transcendentes. Se nós considerarmos que essa pessoa é uma pessoa compassiva, inteligente, poderosa e absolutamente em todos os momentos, você possivelmente não estaria vivendo as, né, idiosincrasias, as contradições da existência e passando por processos de sofrimentos que tivessem levado você à conjectura metafísica do porquê tem que haver o sofrimento ou a vida, etc. Então, tem alguma força que o impede de interromper esse processo. Se a liberdade desse controle fosse absolutamente total, integral em todos os momentos, você não estaria sofrendo mais. Já teria havido interferência. Ele já teria feito interferência. Entretanto, o fato de que nós passamos por esses processos fica evidenciado que ele não tem esse poder total e absoluto. Não necessariamente em todos os momentos. O fato de ele ter à disposição a eternidade sempre tornam as coisas favoráveis a ele, ou seja, ele sempre consegue o que deseja, na linha do tempo. Porque ele tem que lidar com o meu livre-arbítrio, com a minha decisão pessoal. Se eu não decidir, ele não pode fazer nada. Ele pode tentar me seduzir, no sentido de me convencer, argumentar comigo, oferecer mestres, escrituras e tal, que é o que ele faz constantemente. Mas ele não pode tomar essa decisão por mim. Essa decisão é absolutamente minha, inalienavelmente minha. Sou eu que decido, em última instância, se vou me permitir a experiência de amar essa pessoa ou não. Essa pessoa pode ser amável. E a minha permissão de dar a mim a liberdade ou a permissão de experimentar amor a essa pessoa é uma decisão minha. Pode ser que essa decisão se confirme. Ao eu me aproximar dessa pessoa, eu posso amá-la. Se ela for amável, eu posso me seduzir ao amor e me permitir amá-lo.
Entretanto, a decisão dessa permissão é minha. E o que ele pode fazer em relação a isso? Absolutamente nada. A decisão é minha. E a prova de que eu tenho poder sobre a minha decisão é o espelho. Efeitos colaterais são reais também, como consequência da minha não decisão. Eu renasço como ser humano. São efeitos colaterais. O preço da conta. Mas a decisão é minha. Sou eu que decido. Se vou gastar meu tempo e minha energia passando 4 anos dedicado a estudar um conhecimento relativo, ou se eu vou gastar algum tempo dedicado a estudar o conhecimento que vai me permitir apostar na possibilidade da transcendência. Sou eu que decido onde eu vou colocar o meu tempo, a minha energia, a minha aposta, a minha fé. E como eu faço isso? Baseado no que eu acredito. Eu acredito na universidade. Eu vou passar 4 anos fazendo um curso. E vou me dedicar a estudar muito. Não tenho tempo para estudar esse assunto. Esse assunto não é relevante para mim. Então, eu não tenho tempo. Porque eu coloco o meu tempo naquilo que eu acredito. E eu não acredito na transcendência. Eu acredito na minha emancipação política, na minha emancipação social, na minha emancipação profissional. É nisso que eu acredito. Ah, mas Devananda, você não quer que eu acredite nisso? Eu disse isso. Eu disse apenas que nós colocamos tempo naquilo que nós acreditamos. Eu não disse que isso não deve ser acreditado. Inclusive, como é que o mundo progride, como é que as pessoas evoluem, como é que a humanidade evolui se nós não acreditarmos nesses valores imediatos da emancipação política, da emancipação profissional, da emancipação da dignidade humana, etc. Mas como é que você interrompe o ciclo do samsara se você também não colocar na pauta de importância o seu interesse pessoal em ascender aos céus ou transcender a condição humana? Um trem caminha por quantos trilhos? 2, pelo menos. Você caminha com quantas pernas? 2, pelo menos. Então, nós temos 2 dimensões. A dimensão imediata, que é aquilo que nós vemos quando olhamos no espelho ao redor de nós, e uma dimensão transcendente, que é uma aposta de futuro, que pode ser assimilada no presente. É um fato. Mas a observação de colocar energia, onde você vai pôr a sua energia, vai depender daquilo que você realmente acredita que vai dar certo. Tem pessoas que dizem para mim que não tem tempo, mas gastam 10, 12 horas trabalhando num projeto que ela acredita. Isso é natural, é comum das almas condicionadas. Elas gastam energia naquilo que elas acreditam. Realmente no final. E o resultado final, a avaliação final, não vai ser feita no que ela falou que acreditava. Vai ser feita com base no como ela agiu durante a vida, naquilo que ela realmente acreditou. Então, o cultivo de ignorância produz um resultado, o cultivo de conhecimento produz outro. E naquele momento da avaliação, não vai ter ninguém para ser testemunha pública. Não é o que você convenceu o mundo. Não é como você lidou com o mundo, como você convenceu o mundo, como você usou o tempo que você tinha disponível, que é o bem preciosíssimo. O que você fez com o seu tempo disponível? Quanto tempo você tem? Bom, a média humana, 70, 100 anos. O que você fez com esse tempo? Ah, eu trabalhei pela humanidade, me dediquei fui funcionária da empresa há tantos anos, fui honesto e tal. Ok, então vamos avaliar o quanto de coeficiente isso produz para você. Te dá uma vida boa, bom saldos piedosos, te dá um renascimento saudável. Mas não te permite ascensão. Tá tudo bem. Aí renasce como uma pessoa saudável, numa família piedosa, mas entre seres humanos. Porque você se dedicou à humanidade. Então é à humanidade que você se dedicou. É à humanidade que você vai retornar. É assim que Krishna menciona na Bhagavad Gita. Krishna é a autoridade suprema. E uma aposta inteligente de que essa pessoa suprema sabe o que está falando é uma questão de bom senso.
Então, essa pessoa está dizendo o seguinte: aqueles que se dedicam aos semideuses renascem entre eles. Aqueles que se dedicam aos fantasmas viverá entre eles. Aqueles que se dedicam a mim viverão comigo. Nós convivemos com aqueles que nós nos dedicamos. Aqueles que se dedicam aos antepassados viverão com eles. Aqueles que se dedicam à humanidade deverá conviver com a humanidade. E as decisões de qual o destino final é exatamente demonstrada naquilo que nós aplicamos ou apostamos enquanto vivemos realmente as nossas vidas. Não é o que nós falamos. Políticos fazem isso. Políticos são peritos em dizer: ah, porque eu amo vocês, dá o seu voto para mim. Tá. E depois, o resultado é outro. Então, falar que eu quero ascender aos céus, que eu quero transcender, falar que eu não aguento mais a humanidade, falar que eu quero evoluir, falar, isso é uma ação política, não significa necessariamente um ato político, é uma ação. É um discurso político, não significa necessariamente um ato pragmático em relação àquilo. Os sábios dão o seguinte exemplo. Os seres humanos, as almas condicionadas, são semelhantes às colheres de sopa. Toca na sopa, mas não sente o sabor da sopa. A colher da sopa toca na sopa. Toca nos alimentos, mas não experimenta o sabor dos alimentos. Então, aquele que tem um discurso e o corpo vai para outra direção, isso, em psicologia, é chamado neurose. Em metafísica, é chamada hipocrisia. Tá? Então, essa capacidade que nós temos de sermos neuróticos ou hipócritas tem que ser superada. É uma condição infantil que tem que ser superada. O discurso, o corpo tem que acompanhar o discurso. A ação tem que acompanhar a fala. E o norte tem que ser bem definido e os passos têm que ser dados na direção do norte. Nós somos almas. Pela lógica, qual é o nosso destino final? A transcendência. Todos os indícios metafísicos, conceituações e intuição nos apontam para essa dimensão. Nós queremos relações estáveis. Que mãe quer se separar dos seus filhos? Me mostra, a não ser mães com problemas mentais ou, sei lá, emocionais, alguma coisa assim. Mas qual mãe que quer ver que o seu filho morra? Se separar dele? Qual pessoa que ama quer separar-se das pessoas amadas? Quem realmente quer, a não ser pessoas que estão com problemas emocionais, tem pessoas que desistem de viver, é verdade. Mas a cada 100 pessoas, vamos colocar aqui, 2 desistem. A probabilidade de pessoas que não desistem é muito maior do que da probabilidade das pessoas que desistem. Então é muito mais comum pessoas quererem relações permanentes, estáveis. É muito mais comum pessoas que querem ser felizes continuamente do que pessoas que querem ser felizes um pouquinho e ter muita infelicidade. É mais comum pessoas terem a intuição que viveram felizes para sempre. Isso é uma intuição. De onde é que a gente tira essa intuição de felicidade contínua? Nós inventamos isso na nossa cabeça? Nós paramos, fizemos uma conferência e decidimos, daqui por diante, vamos ter esse discurso. De onde é que vem essa intuição? Essa intuição é uma intuição de alma. A borboleta monarca viaja milhares de quilômetros até o local onde ela vai se encontrar com as demais para poder procriar. Como é que ela sabe disso? Os pássaros migram de um continente para o outro. Os salmões voltam para o local de origem. Como é que eles sabem disso? De onde é que vem? Existe uma intuição primordial que leva o ser de volta para o seu local original. De onde é que nós tiramos a intuição de felicidade permanente, de felicidade contínua, de estabilidade, de juventude? Quem é que não gostaria? O sonho das empresas de cosmético é qual? A juventude permanente. Qual mulher que não gostaria de ser permanente jovem? Forever young, né? Tem uma música.
I wanna be forever young. Quem que não quer ser eternamente jovem? A fonte da juventude, os alquimistas, as empresas farmacêuticas, os cientistas, criogenia, imortalidade. Da onde é que nós temos essa intuição de imortalidade? Por que nós queremos a imortalidade? Como é que nós inventamos isso na nossa cabeça? Foi isso? Existe uma intuição de alma. Essa intuição de alma indica que o norte do nosso destino é esse. Então, por que nós não cultivamos conhecimento que justifique essa intuição final? Eu não sei se para vocês faz sentido, não sei se eu estou conseguindo me expressar para vocês, mas para mim, como pensador, como ser humano, como pessoa humana, como alma, com todas essas informações, não faz sentido simplesmente viver para uma vida relativa. Se eu sou capaz de apostar numa vida relativa, eu também sou capaz de apostar numa vida absoluta. Eu sou capaz de fazer apostas. As mulheres não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, não conseguem cozinhar e cuidar do bebê. Os homens não conseguem dirigir uma empresa e, ao mesmo tempo, assistir o futebol do filho. Alguns não conseguem. Mas tem homens que conseguem dirigir 2, 3, 4, 5, 10 empresas ao mesmo tempo. Nós somos capazes de fazer coisas variadas simultaneamente. Então, essa nossa inclinação à avareza, essa inclinação à mesquinhez em relação a nós, enquanto almas, vai dizer, não tenho tempo. Isso é mesquinhez em relação à alma. Isso é avareza em relação à alma. Isso é ser cruel com relação à alma. É oferecer à alma um destino inferior. Isso é crueldade com relação à alma. Não oferecer à alma a oportunidade que ela possa ascender aos céus e ter uma vida permanente de estabilidade, amando e felicidade, é ser cruel, é ser maldoso, é ser injusto para com a alma. É oferecer à alma algo inferior. Você como mãe, seja sincero, seja sincera, você como mãe. Você deseja que seu filho nasça como ser humano, cresça, envelheça e morra mais uma vez? Você, quando olha para o seu filho, você não deseja a felicidade plena, eterna para o seu filho? É a intuição de mãe, não é essa? Então, se você deseja felicidade plena para esse seu filho, então você possivelmente está desejando para ele a imortalidade, a ascensão, o céu, não a humanidade. Porque a humanidade não vai corresponder a essa expectativa sua. Então, ou você é uma pessoa ingênua, que não sabe exatamente o que está falando, ou você não entendeu ainda que o local não é favorável para corresponder à sua expectativa de mãe, de ser que ama. Ou então o seu amor não é completo. O seu amor é completo. A sua aposta é incompleta. Tá? Então, assim, nós temos que... Podemos apostar nas duas dimensões. Não tem problema nenhum. Não há perda. Não há perdas. Nós temos a nossa vida prática, temos que pagar as contas, temos que terminar a faculdade, o TCC, a gente tem que fazer tudo isso. Mas por que colocar um valor absoluto nisso e negligenciar, menosprezar, ridicularizar a outra etapa? Por que isso? Por que esse bullying? Por que essa tendência ao desprezo, ao descaso, ao conhecimento? De onde que vem essa nossa mesquinhez em relação a oferecer ao conhecimento a dimensão da dinâmica da dignidade que ele merece, porque ele vai nos libertar de todos os sofrimentos, doenças, pessoas indesejáveis. Por que nós fazemos isso? Tem um motivo que justifique isso. Nós somos almas condicionadas, adaptadas à cela. Nós já estamos acostumadas ao fracasso. Isso tem que ser combatido. Essa doença da ignorância, esse êxtase ao renascimento, ao fracasso, à derrota, tem que ser combatido com remédio, que é cultivo de conhecimento. É o remédio. E conhecimento relativo tem muitos. O que nós precisamos é de um conhecimento definitivo, que nos dá a convicção e a força e a coragem de dizer, basta, eu não desejo mais renascer como ser humano. Eu não tenho ressentimento da humanidade, não tenho ojeriza à humanidade, mas ela não oferece aquilo que eu, como alma, tenho a intuição
de ser, eterna, permanente, relações estáveis, amor completo, sem interrupção, sem ansiedade, sem medo, sem grandes decepções, sem dores, sem sofrimentos. Eu anseio pela paz absoluta e a humanidade não é o local propício para essa função. Tá? Observem bem o verso. Só aquele que pode aprender simultaneamente. O que é simultaneamente? Simultaneamente. Simultaneamente não é bipolarmente. Bipolarmente é diferente de simultaneamente. Bipolarmente é o seguinte, você coloca muito peso de um lado do pêndulo e pouco do outro. Aí dá bipolaridade. Ok? Simultaneamente, os processos da ignorância, aqueles que podem observar que o resultado da ignorância é um, e do conhecimento transcendental, pode transcender a influência dos repetidos nascimentos e mortes e usufruir, desfrutar do benefício completo de viver eternamente na qualidade de alma, com um ambiente apropriado para isso. A humanidade não oferece condições adequadas para que nós sejamos aquilo que nós somos, o que? Almas plenas. Logo, nós temos que transcender a humanidade. Por isso, nós precisamos de conhecimento. Então, a nossa intenção em transferir conhecimentos não é para sermos... Nós temos uma responsabilidade, um dever. O conhecimento injeta em nós um dever. Nós temos a responsabilidade, o dever de passar esse conhecimento. O nosso Dharma está incompleto. Formar uma religião, formar um número de seguidores, ter discípulos, seguidores, fiéis, isso é incompleto. Isso tem a ver apenas com uma terapia de grupo. O completo é transmitir dados de informação, conhecimento. Qualquer mestre, qualquer religião, qualquer grupo, qualquer instância que não tenha a responsabilidade de transferir dados de conhecimento para que você seja uma alma do ponto de vista integral, ou seja, que você, após a experiência humana, ascenda ao céu, está incompleto. É muito simples. Não tem muito o que falar sobre isso. Está incompleto. Porque se não considerar você uma alma, e não considerar o norte, o destino que você tem, em última instância, está incompleto. Como é que essa instância de conhecimento vai fazer isso? Aí é outro assunto. Cada escola tem o seu jeito de fazer, né? Nós estamos apresentando o modelo védico, a forma védica de entender os conhecimentos, tá? E não há outra forma de passar essa informação, a não ser sendo incisivo, contundente, determinado e muito claro na operação. Você precisa se interessar pelos conhecimentos védicos. Eles são conhecimentos capazes de oferecer a você aquilo que você anseia em termos de uma resolução final para dar uma explicação para a sua existência e um destino, um norte bem definido, claro, evidente e também racional. Ah, mas Devananda, eu já tenho a minha religião. Muito bem, o amor é inclusivista, não é separatista. Então, por que excluir uma coisa que é útil para o seu processo final? Não tem a ver com religião. O conhecimento não tem necessariamente a ver com religião. A religião é terapia de grupo. Nós somos pensadores, observadores, e o preço final, quem paga a conta do preço final é sempre o investidor. Ou seja, você. Depende do que você investe, o resultado será um ou outro, como está sendo falado o verso aqui. O conhecimento foi dito, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não foi dito, conhecereis essa ou aquela religião, e essa ou aquela religião te libertará. A religião é uma terapia de grupo, é um bom caminho que acolhe, mas é o conhecimento que te liberta. Então, você precisa se interessar por conhecimento, tanto quanto você se interessa pelos conhecimentos relativos. Não está sendo pedido para você se desinteressar dos conhecimentos relativos à estrutura que nós vivemos no momento. Só está sendo pedido para introduzir conhecimento transcendente. O verso está sendo muito claro, simultaneamente. Se eu estiver errado, me corrija, porque eu me interesso muito por conhecimentos, tá, gente? Meu interesse não é só passar conhecimentos, eu me interesso por conhecimentos. Eu gosto de aprender. Então, se eu estiver errado, estou à disposição para aprender. Mas, diante de uma informação como essa, autorizada, eu só posso admitir que
essa informação é correta. Como ela não é minha, eu posso dizer que eu estou correto. Não porque eu estou correto, mas porque a informação na qual nós nos apoiamos é correta. Ok? Muito bem. Então, eu vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. E também muito obrigado pela predisposição de vocês em aprender os conhecimentos. Nós temos a responsabilidade como pensadores, como sábios representantes védicos, de formar outros pensadores capazes de explicar o conhecimento védico com propriedade, com dignidade, com o respeito que ele tem, que ele merece. Então, eu agradeço, né, a sua atenção em aprender esses conhecimentos, porque é como se diz, né, a gente não nasceu para semente, então nenhum de nós vai permanecer para sempre. Então, esses conhecimentos, eles têm que ser deixados à disposição para as nossas futuras gerações, porque nós teremos netos, teremos bisnetos, etc. E nós amamos as nossas crianças, então nós temos que deixar para eles, né, pessoas, ou então referências de pessoas saudáveis mentalmente, emocionalmente, para que eles não se percam nos caminhos da ilusão. Isso é amor à humanidade. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó auspicioso Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om, Shanti Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.